A passagem de hoje é Marcos 5, versículos 1 a 8. Vamos ler juntos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Amém. Ontem, compartilhamos a história de Jesus atravessando o tempestuoso mar da Galileia com seus discípulos em um barco. Apenas com sua palavra, Jesus acalmou a tempestade, o mar e suas ondas, mostrando aos seus discípulos que ele é o Senhor de todas as situações, a solução mais perfeita. Após esse evento, que demonstrou claramente mais uma vez que não há necessidade de se preocupar ou temer nada quando Jesus está presente, o barco continuou sua jornada tranquilamente e finalmente chegou à outra margem do lago. Marcos registra que o lugar onde o barco chegou, após todas essas provações, foi a província dos Gadarenos. Esta província pertencia a uma região chamada Decápolis, um conjunto de cidades romanas, e era uma terra habitada por romanos, ou seja, por gentios. Conforme registrado em várias partes do Novo Testamento, os judeus daquela época consideravam os gentios, que não criam nem serviam a Deus, como impuros, e por isso evitavam rigorosamente o contato com eles. Se houvesse uma cidade gentia em seu caminho, e eles tivessem que passar por terras gentias, eles preferiam desviar, mesmo que levasse vários dias a mais, em vez de atravessá-la. No entanto, Jesus, com um propósito e plano claros, e não por acaso, atravessou a tempestade e o mar para levar seus discípulos de propósito à terra dos gentios. A razão pela qual Jesus foi à terra dos gentios era a mesma pela qual ele foi aos judeus, para exaltar os humildes, justificar os impuros e restaurar completamente os marginalizados e sofredores. Jesus foi àquela terra para trazer glória a Deus e paz à terra. Para isso, Jesus realiza na terra dos gentios, para os gentios, as mesmas palavras, as mesmas obras e com o mesmo poder que havia realizado até então para os judeus. Ou seja, com sua palavra, ele expulsa os demônios impuros, libertando os endemoninhados. Através disso, ele proclama que o amor de Deus não se limita aos judeus e à terra de Israel, mas se estende a todo o mundo e a todas as nações, que o alcance da presença e do governo de Deus não tem limites, e que Jesus é o Cristo Salvador que estabelece o reino de Deus, cheio de plenitude e paz, ou seja, Shalom, em todos os lugares. Jesus, que é o Cristo em todos os lugares, é o Cristo que ainda hoje, neste tempo e neste lugar, vem a nós, nos fala e nos salva. Espero que este seja um tempo em que possamos encontrar esse Jesus, desfrutar do Shalom e dar glória a Deus. Voltemos à passagem de hoje. Quando Jesus chegou à região dos Gadarenos, um homem possuído por um espírito imundo saiu de entre os túmulos e o encontrou. Marcos registra que as pessoas haviam tentado prender este homem muitas vezes com grilhões e cadeias, mas ele sempre quebrava as cadeias e despedaçava os grilhões, e ninguém conseguia subjugá-lo. Ele era um endemoninhado com uma força tão grande que ninguém podia controlar. Uma pessoa que todos só podiam temer e evitar. No entanto, a Bíblia também registra que o demônio fazia este homem andar dia e noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. À primeira vista, o demônio parecia dar grande força e poder à pessoa que ele possuía. Mas, na realidade,
estava cortando seus relacionamentos com os outros, isolando-o e até destruindo seu relacionamento consigo mesmo. Estava oprimindo-o completamente, escravizando-o e levando-o à morte, onde todos os relacionamentos são cortados. Mas quando Jesus apareceu, o demônio correu até ele e o adorou, e gritou em alta voz. Vamos ler juntos o versículo 7 da passagem. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Amém. O demônio, que exercia um poder quase absoluto como um rei sobre aquele homem e naquela região, treme e se prostra diante de Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Senhor de toda a terra. Ele reconhece plenamente a soberania e a autoridade de Deus e de seu Filho, Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o demônio pergunta o que Jesus tem a ver com ele. Ele pede a Jesus que jure por Deus que não o atormentará. Ele está pedindo a Jesus que não lhe cause nenhum efeito e simplesmente passe adiante. O demônio está propondo a Jesus: Eu o respeitarei até certo ponto. Então não se aproxime mais do meu domínio. Não interfira no meu governo. Deixe as coisas como estão. Não vamos criar problemas. Não vamos nos cansar mutuamente. Que tal fingirmos que não nos vimos e seguirmos em frente? O espírito imundo que possuía este homem ainda existe hoje ao nosso redor de várias formas, tentando nos dominar. São os ídolos que pedem a Jesus que não exerça nenhuma influência ou mudança, que não faça nada e simplesmente passe em silêncio. Muitos ídolos continuam a nos prender e se recusam a nos soltar. Vários valores, como bens materiais, riquezas, relacionamentos humanos e o desejo de sucesso, tentam se tornar nossos senhores e receber nosso serviço, dizendo que só podemos ter uma vida feliz se nos apegarmos a eles. Quando servimos a esses ídolos, por um momento parece que eles realmente nos dão força e poder como prometeram. Mas na realidade, quanto mais nos apegamos a eles, mais nos afastamos e rompemos nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E, finalmente, nos levam à destruição de nós mesmos e à morte. Quando Jesus se aproxima, muitos ídolos continuam a nos segurar firmemente, recusando-se a nos soltar. Por um lado, eles exaltam Jesus como alguém incrível, um mestre de ensinamentos notáveis e dignos de respeito. Mas, por outro, tentam fazer com que suas palavras não tenham qualquer influência em nossas vidas, fazendo-nos pensar que seus ensinamentos são histórias irreais, sonhos distantes da realidade, que não podem ser aplicados hoje, 2000 anos depois. Os ídolos nos incitam a dizer: Eu sei e reconheço que Jesus é uma pessoa maravilhosa. Mas o que isso tem a ver comigo? Vamos ignorar um ao outro e seguir em frente. Como Jesus responde a este pedido do demônio e dos ídolos? Vamos ler juntos o versículo 8. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Amém. Jesus não atende ao pedido do demônio para não o atormentar e passar adiante. Ele não faz nenhum acordo, pedido ou negociação com o demônio. Em vez disso, ele ordena de forma clara e firme: Sai deste homem. Ele está dizendo que o verdadeiro Senhor chegou e, portanto, o falso Senhor deve desaparecer. Que Jesus deseja governar não apenas uma parte daquele homem, mas sua totalidade. Jesus está dizendo que ele veio para exigir uma mudança completa de vida, que vai além de um reconhecimento verbal. Portanto, a palavra de Jesus, sai deste homem, é uma palavra que exige mudança, uma palavra de desafio, é uma palavra para ouvir o chamado de Jesus e fazê-lo Senhor, um pedido para obedecer aos seus ensinamentos e à sua palavra. É um convite para restaurar verdadeiramente nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo, através da obediência. É uma palavra que nos conduz a sair do lugar impuro dos túmulos e vir para Jesus, para uma vida transformada nele, uma vida verdadeiramente plena, uma alegria que desfruta de liberdade e vida. Jesus diz o mesmo a todos os ídolos que nos dominam:
Jesus proclama que somente Ele será nosso Senhor, que Ele governará e guiará todas as áreas de nossas vidas, que Ele será nosso Senhor. E a nós, que não conseguimos abandonar nossos ídolos, Jesus também nos convida a vir a Ele. Ele nos diz que o único caminho para desfrutar da verdadeira liberdade, paz, alegria e vida é obedecer unicamente à Sua palavra. Portanto, devemos nos desviar do caminho de seguir ídolos falsos e segui-lo. Ele nos pede para ir além de conhecer Jesus e reconhecê-lo como uma boa pessoa, para fazê-lo nosso Senhor, segui-lo e servi-lo. E Jesus espera por nossa resposta. Amados irmãos e irmãs, é segunda-feira, o dia em que nossa rotina diária recomeça de verdade. Antes de iniciarmos nossa vida agitada, vamos refletir profundamente sobre quem é o meu Jesus. Será que o consideramos apenas alguém que nos dá boas palavras, mas que está distante da minha realidade e da minha vida? Alguém a quem obedeço quando me agrada e não obedeço quando não me agrada? Jesus deseja ir além de um relacionamento superficial para um relacionamento mais profundo, para ser nosso único Senhor. Ele veio a nós para ser nosso Senhor e Pastor, para nos guiar no caminho da vida eterna, e com Sua palavra e Sua vida, Ele nos provoca, nos faz tremer, nos confronta e nos desafia. Ele nos estende a mão, pedindo que obedeçamos a Sua palavra e o sigamos. Como responderemos a esse chamado de Jesus? Espero sinceramente que possamos responder ao chamado de Jesus, que vem e nos fala para nos restaurar, com total obediência, entregando-nos a Ele. Desejo ardentemente que possamos abandonar os ídolos vãos, os senhores falsos e vãos, e ir a Jesus para desfrutar da verdadeira liberdade, alegria e vida.